Então, olha só. Resumindo o que a gente falou até agora, então olha só, que a gente pode concluir que as interações de dipolo induzido são as mais fracas, que as interações de polo são as interações de força intermediária e as interações de ligação de hidrogênio são as mais fortes. Então vamos colocar isso aqui na lousa. Vamos não, né? Quem vai colocar só eu, vocês não vão colocar nada. Talvez no caderno de vocês, eu acho. Então olha só, qual é a ordem de intensidade, vamos chamar assim, das interações, né? A interação que ela é mais fraca é o dipolo induzido, que é aquela interação que só ocorre em moléculas apolares. Lembra disso? Espero que sim, né? Mais forte que os dipolos induzidos são os dipolo-dipolo, que ocorrem em moléculas polares. Tá? E mais forte ainda é quem? As interações de ligação de hidrogênio, que ocorrem quando nós temos o hidrogênio ligado a algum elemento do FON fazendo interação com alguém do FON. Acabamos de falar disso, né? Ou seja, se eu quiser romper uma interação do tipo dipolo induzido, eu vou gastar menos energia do que se eu quisesse romper uma ligação de hidrogênio. Por quê? Porque uma ligação de hidrogênio ela é mais forte, ela é mais intensa do que uma ligação de dipolo induzido. Se eu quiser romper uma dipolo-dipolo, eu vou gastar mais energia do que se eu quiser romper um dipolo induzido. Tá bom, Lucas, mas para que isso serve? Nossa, serve para muita coisa. Primeira delas, lembra a nossa primeira aula que a gente falou de transformações da matéria? Transformações de estado físico da matéria? O que eu vou falar para vocês? Que o estado sólido, no estado sólido, as moléculas são todas unidas. Lembra disso? No estado líquido, as moléculas possuem um menor grau de agregação. E no estado gasoso, elas são todas desunidas. A agregação delas praticamente não existe. Elas têm uma alta energia cinética e uma baixa agregação. Por que isso? O que eu mudo quando eu passo do sólido para o líquido gasoso? Não é a matéria, eu falei disso desde a primeira aula. O que eu mudo é o quê? As intermoleculares. Quando eu estou no estado sólido, no estado sólido a matéria possui interações intermoleculares. Quando eu começo a romper essas interações intermoleculares, a matéria muda para o estado líquido. Agora, quando todas as interações intermoleculares, ou praticamente a maioria delas, foi rompida, a matéria passa por estado gasoso. Ou seja, para eu fazer as transformações de estado, eu preciso romper as interações intermoleculares, que é justamente aquilo que mantém os átomos, as moléculas agregadas, unidas. Tá? Então lembre sempre disso, para passar de um estado para o outro, eu preciso romper as interações intermoleculares. E isso nós chegamos a uma conclusão muito importante que cai muito no vestibular para vocês. Qual é essa conclusão? É o seguinte, quanto mais forte a interação, então quanto mais forte a interação, mais energia eu preciso para romper ela. Então, mais energia necessária para romper. Se eu preciso de muita energia para romper essa interação, consequentemente, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são maiores. Então, olha só, se eu comparar, por exemplo, Cl2, que é apolar e, portanto, faz dipolo induzido, com a água, então, comparando o Cl2 com a água, Cl2 faz dipolo induzido, H2O faz o quê? Ligação de hidrogênio. Qual é a interação mais forte? A interação mais forte é a ligação de hidrogênio. Portanto, se a água faz uma interação mais forte, eu preciso de mais energia para romper as interações da água. Portanto, a água vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição maior do que o Cl2. E isso realmente é verdade. O Cl2, tanto é verdade que o Cl2 é um gás a temperatura ambiente, enquanto que a água ainda está no estado líquido. Tá? Então, quanto mais forte a interação, maior terá que ser o ponto de fusão e ebulição para eu conseguir romper essas interações. Mas, Lucas, e se o vestibular
Isso é possível. Se o vestibular comparar duas substâncias que possuam o mesmo tipo de interação intermolecular, quem vai ter o maior ponto de fusão e ebulição? Quem for de maior tamanho. Porque quanto maior o tamanho, também vai ser maior o ponto de fusão e ebulição. Então, a segunda observação importante é que quanto maior o tamanho da molécula, maior será o ponto de fusão e ebulição. Por tamanho, entendam a massa molecular, por exemplo, da molécula. Se o exercício te der a massa molecular, que é um dos nossos próximos assuntos, quanto maior a massa molecular, consequentemente maior será o tamanho, então será o maior o ponto de fusão e ebulição. Então é sempre assim que o exercício opera. Ou ele vai te dar duas moléculas com interações diferentes e perguntar qual tem maior ponto de fusão e ebulição, ou as interações serão iguais, mas os tamanhos serão diferentes. E aí quem é maior tem maior ponto de fusão e ebulição. Beleza? Vamos ver como cai isso nos vestibulares. Bom, galera, então vamos ver agora como que esse assunto ele é cobrado nos vestibulares. Olha aí uma questão da UFMS. De um modo geral, o ponto de ebulição dos compostos orgânicos cresce com o aumento do peso molecular. Não é novidade, acabei de falar isso. Por sinal, acho que a UFRJ, que eu até troquei o nome da faculdade, a UFRJ, ela copiou o que eu falei, mas, né, deixa quieto. O que não acontece com os compostos do quadro a seguir. Então, veja bem, ele diz, na verdade, você pode observar pela análise do quadro, qualquer coisa, dá uma pausada no vídeo, observe esse quadro com cuidado. Você vai observar o quê? Que esses compostos aqui, por exemplo, esse daqui, que é o menor peso molecular, tem o maior ponto de ebulição. E o cara do exercício quer saber, o cara ou ela também, né? Não sei quem formulou a pergunta, se foi eu, ele ou ela. Então ele quer saber por que esse daqui, que é o de menor peso molecular, é o que tem maior ponto de ebulição. Então, vejam bem, o que interfere, o que eu disse que interferia no ponto de ebulição? Peso e, o principal, as interações intermoleculares. Então, logicamente, a resposta tem que ser essa, não tem outra coisa se não for isso para responder. Então, veja bem, temos que lembrar o seguinte, ó, toda vez que a gente tem o hidrogênio fazendo ligação covalente com algum elemento do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, ele poderá fazer uma interação intermolecular, que é a ligação de hidrogênio, que eu vou abreviar a partir de agora por LH. Beleza? Então, hidrogênio ligado covalentemente, ligado diretamente ao flúor, oxigênio e nitrogênio é ligação de hidrogênio. Então, veja bem, olha só esse primeiro caso. Nós temos um hidrogênio ligado a alguém do FON. Faz ligação de hidrogênio? Faz. Aqui, hidrogênio ligado do ladinho, ó, se ele está do ladinho, ele está ligado a alguém do FON, que é o oxigênio. Faz ligação de hidrogênio. Então, nós temos um total de 2 ligações de hidrogênio para essa molécula. Tranquilo? Olha esse segundo caso aqui. Nós temos um oxigênio do ladinho, portanto, um hidrogênio ligado a alguém do FON. Faz uma ligação de hidrogênio? Sim. E aqui? Aqui, você pode perceber o seguinte. Aqui faltou CH3, tá? Ó, corrigindo aqui. Você vai olhar e falar, ah, Lucas, eu tenho o oxigênio, eu tenho hidrogênio. Então, faz ligação de hidrogênio. Mas olha só o cuidado que vocês têm que ter. Esse oxigênio não está ligado ao hidrogênio. Esse hidrogênio, portanto, não está ligado a alguém do FON. Ele está do ladinho do oxigênio? Não, não está do ladinho. Então, ele não está ligado a alguém do FON. Os hidrogênios estão ligados ao carbono, tá? Então, isso não faz ligação de hidrogênio. Nós temos, portanto, apenas uma ligação de hidrogênio. E aqui, mesmo caso, ó, o oxigênio não está ligado, o hidrogênio não está ligado a alguém do FON. O hidrogênio está do ladinho do carbono. Aqui em cima, o hidrogênio não se liga diretamente ao oxigênio, ele se liga ao carbono, tá? Então aqui nós não temos, nenhuma ligação de hidrogênio. Beleza? Então veja bem, lembra que eu falei que quanto mais forte a interação, mais energia a gente ia precisar para romper essa interação, portanto, ia causar um aumento no ponto de fusão e no ponto de ebulição. É justamente isso que está acontecendo aqui, gente. Por que esse composto tem o maior ponto de ebulição? Porque ele faz 2 ligações de hidrogênio. Isso é muito difícil de romper. Aqui é o intermediário porque ele faz só uma, então é um pouquinho mais fácil de romper. E aqui não faz nenhuma, então se torna mais fácil quando a gente compara com os outros dois.
Beleza? É tranquilo, não tem segredo. É só lembrar que quanto mais forte a interação, mais difícil de romper. Beleza? Nós temos nenhuma ligação de hidrogênio. Beleza? Então veja bem, lembra que eu falei que quanto